que nós estamos vivendo hoje no movimento e nos movimentos sociais, que não é só no movimento sem terra, mas a luta da classe trabalhadora, acho que a repressão que vem sobre a classe trabalhadora é muito sutil no dia de hoje. Ela não é, tem a repressão armada, mas ela não é a mais forte. Eu acho que a repressão mais forte é a ideológica nesse momento. Uma pressão ideológica de modelo e que a classe trabalhadora não está conseguindo reagir. Ela vem pela mídia, na agricultura ela vem pelo modelo de agricultura e que se impõe como uma única saída à agricultura convencional e que ela é feita pelas agropecuárias em cada cidadezinha e vai lá e nos convence pela mudança ideológica feita nesses 20 anos aqui na classe trabalhadora, nas escolas, no jornal, na própria competição, na assistência técnica. Então, eu acho que ela está nos desmontando. Nós estamos reagindo e tentando buscar formas alternativas. Agora nós estávamos ali num grupinho discutindo e conversando sobre isso. O que significa isso? Nós colocamos a agroindústria e todo mês está no vermelho. Nós não conseguimos dar jeito. Por quê? E como é que o agronegócio consegue? Como é que o grande negócio consegue? Como é que a agroindústria capitalista consegue fazer? Porque eles têm volume e nós temos um volume muito baixo. Então, nós não vamos conseguir competir no mercado. Então, como resistir na agricultura, no campo, na terra, nesse momento da história? E conseguir ainda fazer luta? Essa é a nossa pergunta e o nosso dilema nesse encontro, me parece. Em um dos espaços que foi de grande volume de luta pela terra nos anos 60, 70 e 80, mas principalmente no final dos anos 70, porque essa região é uma região de pequena agricultura na época e que houveram muitas lutas pela terra já antes da ditadura militar. Essa região aqui de Sarandi tinha o grupo dos 11 aí com o Brizola. E com a ditadura, o que a ditadura colocou? Para o sul, a saída para o sul é a colonização. E o povo foi, porque não tinha terra, foi para o norte, foi para Rondônia, foi para Pará, tanto é que tem gaúcho nesse Brasil inteiro. Mas aí para os anos 70 começa a voltar, esse povo começa a voltar desanimado, desestruturado, porque perdeu família por causa da malária, limpou a terra e aí o latifúndio pegou a terra dele, não tinha como escoar a produção, então tinha muita gente voltando. E por outro lado aqui na região, e o latifúndio aqui se expandiu, porque a ditadura militar nada mais foi do que a expansão, para nós aqui no campo, a expansão da agricultura capitalista no campo, todos os elementos, e da agricultura capitalista no campo e mais ainda a necessidade de energia e a construção das grandes barragens aqui no Paraná foi a Itaipu, que provocou o início do movimento sem terra. Então, e aí, por causa disso, aqui em Ronda Alta, houve uma primeira ocupação de terra no dia 7 de setembro de 1978, da Macaída Brilhante. Ocuparam essas terras e sobrou uma família. Eles ocuparam, era uma fazenda do Estado, o Estado fez o assentamento e sobrou uma família. E aí ela queria ficar na terra da Secretaria da Agricultura, daí os funcionários disseram, pelo amor de Deus, nós estamos ajudando vocês, se você ficar aqui, nós vamos pipinar frente ao governo, que tinha um grupo já de apoio ao sem terra dentro da própria Secretaria da Agricultura. E aí eles ficam para fora e começa a correr boato entre o povo, que quem acampasse na beira da estrada, o governo daria terra. Em 15 dias saía a terra. E aí começa o acampamento do Cruzado Natalino. Então a história dessa região é uma história de luta. E aí esse acampamento, em 2, 3 meses, tinha 600 famílias acampadas na beira da estrada. É onde vai ser o encerramento do encontro. E aí nesse espaço, não quer dizer que em Santa Catarina já tinha a fazenda Burro Branco ocupada. No Paraná tinha o pessoal lutando na Itaipu, que tinham sido expulsos das barragens, e mais pequenos agricultores na região sudoeste se organizando porque os filhos não tinham terra
onde plantar e onde continuar vivendo, muita gente sem terra. São Paulo teve ocupações, São Paulo tinha diversos acampamentos e ocupações. O Mato Grosso estava voltando os Brasiguais, tinha voltado uma leva muito grande de Brasiguai do Mato Grosso para o Mato Grosso do Sul. Então, mais para o sul, essa história é que estava acontecendo. Assim. Um momento de muita gente sem terra, muita gente, não é pouco, é muita. E os sindicatos e a igreja estavam dando um apoio através da CPT, da Teologia da Libertação, as oposições sindicais que se formaram nesse período, surgiu o PT, então os trabalhadores estavam em alta. A CUT, em 83, foi criada. Quer dizer, todo esse momento era um momento em que a classe trabalhadora se organizava e se discutia muito o direito dos trabalhadores. E esses dias eu estava lendo um pouco da história no Paraná. O que acontecia? O sindicato era muito burocrático, pesado. A CPT era da igreja, a igreja tem sua estrutura. A CUT também era uma estrutura, o partido era uma estrutura pesada. E era preciso uma organização leve que ajudasse os trabalhadores a se organizar. E aí que a CPT chama, e eram todas ações individualizadas, isoladas. Estava aqui a Encruzilhada Natalina, ela tem uma história grande porque é nesse espaço que começa um debate maior sobre a necessidade de organizar esse sem terra. Porque aqui começa a ter apoio internacional. Nunca ninguém tinha visto um acampamento no campo, eles diziam que era uma favela. Começa a ter, nos comunicar para fora. Vem a repressão nacional, o acampamento resiste, não deixa despejar, né? E tem muito apoio da sociedade, por isso que se tornou um símbolo Encruzilhada Natalina. E não se desfez, e tem os assentamentos que saíram dessa área. Então a CPT chama uma primeira reunião em 84, em Goiânia, né, faz uma primeira reunião lá com representantes dessas áreas de acampamento que havia nesse momento. E eles resolvem que eles precisavam se articular, que o problema que eles lutaram pela terra nesse momento e que foram engolidos era uma falta de uma articulação, cada um fazia a sua luta isolada e que era preciso se articular. Então esse povo começa a se articular. E daí, ainda em 84, em Cascavel, acontece o primeiro encontro nacional, onde se cria então o Movimento Sem Terra, com os primeiros princípios, os primeiros objetivos do movimento. Né? Mas cada estado também tem uma história um pouco da criação do movimento e do nascimento, do surgimento do movimento, que ele nasce, um movimento em cada local. Ele nasceu a partir das necessidades, para resolver o problema da terra, do sem terra. Esse foi o grande objetivo. Tanto é que os objetivos são, o primeiro objetivo é a luta pela terra, mas já nesse momento se tinha compreensão de que essa luta pela terra não resolveria o nosso problema, então a luta pela reforma agrária, mas a gente sabe que a reforma agrária no capitalismo é problemática, então que nós também lutaria por uma sociedade onde não houvesse exploração.